física. É algo que te distancia totalmente de quem você verdadeiramente é. Você passa a ter uma versão totalmente distorcida, mesmo você se olhando no espelho. É aqueles indivíduos que passam a se ver com um peso muito, muito a mais do que eles mesmos têm. E por meio disso passam a fazer várias coisas para que possam atingir o peso perfeito, reduzindo altamente o teor calórico de alimentos, fazendo exercícios exagerados, consumindo remédios, laxantes, diuréticos, para que possam atingir o seu nível de perfeição, entre aspas. E por meio disso, passam a se deteriorar constantemente, pois aquelas metas por eles colocadas nunca são suficientes. Podem até começar com 50 quilos e não, quando eu chegar lá, eu vou ser feliz e vou parar, eu consigo parar. Mas não, você começa a ter metas cada vez menores, 40, 48, 40, 38, 30. E aí você se depara numa situação totalmente conturbada e você perde o sentido de tudo à sua volta. Hoje eu queria dizer para você, não só apenas sobre anorexia física, mas queria trazer para vocês uma intensa reflexão da anorexia espiritual. Como eu disse, resumidamente, pequenos pontos da anorexia física é exatamente assim que acontece conosco. Sabe, por muitas vezes, nós sabemos o que nos alimenta, que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus. E assim como diz em João 6,48, eu sou o pão da vida, Deus é o pão da vida, Ele é o pão da vida. E por muitas vezes sabemos que Ele nos alimenta, que a palavra de Deus nos alimenta, que a presença dEle nos alimenta. Mas sabemos o que devemos fazer, mas por muitas vezes não queremos entrar e mergulhar na presença de Deus. O que eu quero dizer para vocês hoje é, muitas vezes estamos perdidos na nossa rotina diária, com tanto trabalho, com tanto estudo, né? Até porque isso é o que exige muito da nossa população. Mas queria dizer para você hoje, o que nos alimenta de fato é o pão da vida, é Ele, sabe? Por muitas vezes eu vi pessoas, e até eu mesmo me enquadrei em momentos de que, como eu estava falando, anorexia física, sabemos que temos ali um teor de calorias para alcançarmos. Sabemos que aquilo é o necessário para nos mantermos em pé, nos mantermos vivos. Mas acabamos colocando outras coisas no caminho, outras coisas que eu digo, outros alimentos que têm um baixo teor calórico para que a gente possa atingir a nossa meta. Isso na anorexia física. Mas se você parar um pouquinho para pensar, tem tudo a ver com a anorexia espiritual, pois sabemos o que nos alimenta, né? Sem determinar um teor, porque a gente pode se mergulhar intensamente na presença de Deus. Mas sabemos o que nos alimenta e por muitas vezes acabamos tampando buracos do nosso ser com coisas rotineiras. E aí nos deparamos cada vez mais com a anorexia espiritual. Só que, no entanto, a anorexia física, como ela não é de um dia para o outro, a anorexia espiritual também não. A anorexia física começa por... cada pessoa é por um motivo distinto. Assim como a anorexia espiritual. Por muitas vezes a gente está na igreja, estamos buscando a Deus, mas a gente se nega a entrar na glória de Deus. Por motivos irrisórios. Sabe, o que eu quero dizer para você hoje é, volte para a presença de Deus e o busque intensamente. Seja um caçador de Deus e peça para que você se veja como Ele te vê. Sabe, por muito tempo eu me senti muito incomodada de falar sobre isso, de levar uma mensagem comparando a anorexia espiritual com a anorexia física. Por quê? Eu tive uma experiência com isso durante anos e anos. As pessoas que são próximas mesmo sabem do meu testemunho. E por meio disso, Deus foi levando o meu coração, eu senti de uma forma muito grande, de começar a fazer essa associação. Porque assim como essa doença é algo cada vez mais presente na nossa sociedade, a anorexia espiritual também, sabe? Assim como diz na Bíblia, nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. E é exatamente isso que tem acontecido, sabe? E tudo isso se enquadra na anorexia espiritual.
Porque a gente passa a negar quem nós verdadeiramente somos para suprir padrões da sociedade, para suprir padrões, rótulos que as pessoas colocam em nós, espiritualmente falando, sabe? Por muitas vezes, na anorexia física, como eu disse, a gente se olha no espelho, mesmo assim não conseguimos nos ver como nós somos. Passamos a ter uma noção distorcida. E na anorexia espiritual também, mesmo a gente na igreja, orando e pedindo para Deus, né? A gente ali, né, sempre, não, amém, Deus, estou aqui e tudo mais. E a gente não consegue se ver como Deus nos vê. Mas quando a gente busca, quando a gente passa a buscar nos alimentar verdadeiramente da presença de Deus, quando passamos a nos alimentar verdadeiramente da palavra do Senhor, passamos a entender quem nós somos em Deus e todas as outras coisas ao nosso redor passam a ser irrisórias, ao invés de ser o contrário. Percebe que antes eu disse que as coisas de Deus a gente passava a deixar de lado por momentos irrisórios para que aquelas coisas possam ser maiores em nós. Mas, como eu disse em outros vídeos anteriores, quanto mais a gente busca coisas do mundo, menos de Deus tem em nós. Mas, quanto mais a gente busca da presença de Deus, menos do mundo tem em nós. Então, quanto mais a gente busca da presença dele, quanto mais a gente o louva, o adora, lê a palavra dele, fala com ele, fecha a porta do quarto e o busca em secreto, assim como diz em Mateus 6,6, a gente passa a dispersar das coisas do mundo e passa a buscar mais de Deus. Passamos a nos encher mais dele, nos alimentar mais do pão da vida, que ele é o verdadeiro pão da vida. Sabe, uma das orações que eu fazia muito no momento em que eu estava passando por essa tribulação, da doença mesmo, anorexia física, passei também por outros problemas, posso depois até gravar um vídeo falando especificamente sobre isso, mas uma das orações que eu fazia muito é: Deus, Pai, permita que eu me veja como o Senhor me vê. Porque eu tinha certeza que, apesar de eu estar ali lutando contra mim mesmo, me vendo no espelho, me vendo e tudo mais, eu sabia que eu não estava tendo uma visão de quem eu era em Deus. Além de eu não estar tendo uma visão real minha no espelho, eu também não estava tendo uma visão real de mim, que eu era em Deus, de quem eu sou em Deus. Então, uma das orações que eu fazia muito era essa: Pai, eu quero me ver como o Senhor me vê. Então, hoje, eu gostaria de dizer para você que está me ouvindo: eu não conheço seu coração, não sei muito sobre você, não sei quem está me escutando nesse momento, mas eu acredito muito que você possa ser edificado por essa palavra. E se você está vivendo tanto anorexia física ou anorexia espiritual, que é o tema desse vídeo, faça uma oração com Deus. Pergunta o seguinte: Deus, eu quero me ver como o Senhor me vê. Permita que os meus olhos espirituais sejam abertos para as coisas de Deus, para que eu possa ver que eu sou um verdadeiro vencedor em Ti. Sabe? Que você possa perceber, sentir o amor de Deus nos pequenos detalhes. Como eu disse, às vezes estamos numa rotina tão frenética que não conseguimos ver o amor de Deus sendo provado nos mínimos detalhes. Sabe, o amor de Deus é tão grande por nós. Assim como diz em João 3,16, que é só um dos versículos, pois a Bíblia toda é recheada de amor, sabe? Como eu disse, assim como fala em João 3,16, Deus deu seu único filho por amor a nós. Sabe? Isso é incrivelmente intenso. Esse é o amor que pode mudar qualquer coisa. Apesar da dificuldade, apesar dos obstáculos, eu quero te dizer: confie em Deus, entregue-se a Ele, volte para a presença de Deus e se veja como Ele te vê. Você é amado, você é um vencedor. Você não é nada do que as pessoas te dizem. Assim como na anorexia física, em muitos casos, é causada por terceiros. E também é assim na anorexia espiritual. Muitas vezes alguém diz: você não vai dar em nada, por que você está fazendo isso? Você não vai conseguir mesmo, enfim. E acabam jogando palavras negativas a seu respeito. Mas eu quero te dizer hoje: nada do que te digam, nada do que te façam pode mudar quem você é em Deus. Nada, exatamente nada do que te falam ou façam pode mudar o que está escrito aqui na palavra de Deus, sabe? E tudo que a gente possa buscar para suprir esse amor, jamais iremos conseguir, sabe? Não adianta querermos fazer
é levar uma vida de uma caloria baixa, né, do que eu digo, de coisas mínimas que a gente acha que podemos sobreviver do dia a dia, tipo, não, todo dia eu posso acordar. Realmente, você pode, porque tudo é permitido, mas nem tudo edifica, não é mesmo? Então, realmente, nós podemos, eu posso levantar, né, fazer as minhas coisas diárias, dormir, levantar, fazer sempre as mesmas coisas, enfim, mas não é isso que Deus quer pra nós, sabe? Para cada um de nós, Deus tem traçado propósitos que Ele tem para cada um de nós, porque Ele nos ama e podemos ser embaixadores do reino de Deus aqui na Terra, sabe? Sermos chamados para isso, fazer a diferença nessa geração, trazer um pouco do amor que tem se esfriado muito. Então eu te digo hoje, sabe? Vamos começar a mudar os hábitos, buscando mais a Deus. Tem uma frase que eu escutei uma vez e me tocou muito, eu levo ela sempre no meu coração. Ela diz assim: uma oração pela manhã pode desarmar bombas do dia inteiro. Querido, isso é muito forte, não é mesmo? Imagina, uma pequena oração, que eu digo assim, algo simples, um gesto simples, uma oração pela manhã, agradecendo pelo dia, pedindo para Deus guardar, enfim, pode mudar todo o seu dia. E assim, como eu estou falando sobre a anorexia espiritual, uma busca mais intensa, que é claro que é adquirido por um processo, né? Porque assim como a gente não adquire a anorexia espiritual de um dia para o outro, a gente também não consegue ser totalmente intenso na presença de Deus de um dia para o outro. A intimidade com Deus